Olá a todos, sejam bem-vindos. Com grande alegria que estamos aqui neste canal tão importante. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou colaborador do GPEC, do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Faço parte do grupo Anália Franco. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muita paz para todos nós. Antes de iniciarmos a nossa conversa, a nossa temática, que possamos fazer uma prece de abertura. Divino Mestre, obrigado por mais essa oportunidade concedida, por estarmos aqui, mesmo distante, mas juntos em pensamento. Ó amigo mestre, que possamos entrar em conexão com a espiritualidade maior, buscando inspiração para essa noite, para essa conversa, para esse estudo. Que os amigos espirituais possam nos guiar, nos orientar. Muita paz, Senhor. Assim seja. Pois bem, amigos, né? A temática que nos propusemos a falar hoje é um dos recursos ou ferramentas que eu considero mais importante em nossa jornada espiritual, que é a prece. Mais especificamente, a prece como fonte de inspiração. Mas o que é a prece? O que é a prece sendo fonte de inspiração? Como podemos utilizar com proveito a prece? São perguntas que nos levam a trazer essa temática hoje. Durante muitas existências e culturas, a prece vem sendo realizada de forma mecânica, automática, algo que está muito mais relacionado com a postura exterior, com as palavras proferidas que a gente utiliza, a forma como se porta durante o ato da prece. Sabemos que, independente da cultura, da região, do tempo, a prece ela é inserida como uma prática imprescindível em quase todas as religiões do mundo. Mas será que a gente está fazendo ela de forma correta? Será que não estamos usando o automatismo, o aspecto mecânico para proferir a prece? Essa necessidade de buscar a prece como ferramenta se deve certamente à necessidade que nós temos de se ligar à divindade, de abstrair-se desse mundo material do qual a gente está inserido e é tão forte, imprime tanta força em nós. A necessidade de procurar a porção divina em si próprio, de buscar socorro, amparo, orientação. Para nós espíritas, a prece está identificada como um recurso eficaz e é muito fundamental no desenvolvimento espiritual. É uma ferramenta que deveríamos usar sempre. A gente encontra essa informação, ou seja, essa condição pode ser observada desde a primeira versão do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, quando Kardec fala da lei da oração. Sabemos que a prece é esse recurso fundamental para que possamos avançar nos nossos propósitos. Estamos nesse mundo ainda tão material que imprime tanto valor nesse sentido. Como podemos fazer uso da prece? Como podemos cultivá-la com proveito? Essa é a nossa proposta, é a nossa temática para a conversa de hoje. Bem, para a gente começar, é importante conceituarmos a prece, como a gente viu no começo, aquelas questões, né? Uma definição do que seja prece pode e vai nos permitir compreender, trazer alguns aspectos sobre a nossa existência e o uso dessa ferramenta. A definição em si irá trazer alguma ideia de como a prece deve ser realizada, uma compreensão do que é realmente e como devemos proferir a prece. O que diz a resposta à questão 659 do Livro dos Espíritos? Né? O que é que os Espíritos falaram a Kardec? Orar é pensar em Deus.
é entender, é entrar em comunicação com ele e nos aproximar dele. É isso que os espíritos falam a Kardec. É muito mais uma questão de postura íntima, é muito mais uma questão de espírito do que qualquer aspecto exterior. Forma da prece, o tamanho da prece, a beleza da prece. Que palavras são proferidas na prece? É muito mais do sentir, de se colocar de dentro até Deus, do que buscar palavras rebuscadas, elaborar preces planejadas. É colocar o que está no íntimo, o que sentimos. Com essa simples definição, a gente já percebe que é importante buscar conectar-se mais intensamente ao Criador, trazer a prece como uma forma espontânea, sentir, ouvir. Quantas vezes estamos preocupados e com medo de realizar uma prece em um grupo de estudo, em um trabalho, na casa espírita? Muitas vezes temos vergonha quando somos convidados a fazê-la. E quantas vezes achamos que não somos capazes? Mas o que está por trás disso? Por que que temos essa postura? Será que não é porque ainda não compreendemos o que é a prece? Não sabemos o real sentido da prece? Ou muitas vezes, o que realmente é uma prece proveitosa? É aquela que é proferida com longas palavras, da boca para fora, lida? Pois bem, a prece é um recurso de sintonia, fonte de inspiração, inspiração para perceber Deus, a presença de Deus, entrar em conexão com Deus, estabelecer um canal de comunicação onde o fluxo é bilateral, um fluxo de amor, de misericórdia, de confiança e de bondade divina. Uma conexão feita a duas partes. E essa é a finalidade essencial da prece. Não podemos esquecer disso. É por isso que na questão anterior do Livro dos Espíritos, a 658, a prece é agradável a Deus? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos falam, né? Eles proferem um texto e tem uma parte que me chama bem a atenção, onde os espíritos falam: a intenção é tudo. É preferível a prece íntima que a lida, se não for lida do coração. A intenção é tudo. É isso que importa. A postura de alma, como se faz a prece, vale muito mais do que qualquer outro aspecto. Trazer para fora o que sentimos. Isso já nos leva a repensar como temos feito nossa prece. Temos ainda valorizado muitos desses aspectos exteriores, de forma, tamanho, beleza, que nos levam, como falamos antes, a ter dificuldade ou receio em fazer uma oração entre grupo de amigos ou nosso grupo de estudo, como comentamos há pouco. Quando abrimos a prece em grupo, em um trabalho, muitas vezes ninguém se pronuncia, fica aquele silêncio. Ninguém se dispõe como se fosse algo a temer, algo dificultoso. Então precisamos refletir se essa atitude não seria ainda essa supervalorização do exterior da prece. Se essa qualidade de prece é a qualidade que realmente nos leva a Deus. E aí ficamos pensando, a minha prece não é tão bonita como a de fulano, como a de ciclano, eu não sei proferir preces belas. E daí? Se estivermos pensando em Deus, falando do coração com Deus, pouco importa se é pequena, se não tem palavras difíceis, se não é rebuscado, se não traz uma canção, o importante é que ela seja do coração. Muitas vezes as pessoas querem se preparar para fazer a prece, se planejar, achando que vai ser uma palestra longa, cheia de rebuscamento. Planeja tanto que a prece sai mecânica e deixa de fazê-la pelo coração. No Evangelho de Mateus, Jesus diz no capítulo 6, né, do Evangelho de Mateus, quando ele fala da prece.
Não orei como gentios, que julgam que pelo excesso das palavras serão ouvidas. Não é isso que importa. Não é o volume. O tamanho não importa. O importante é o sentimento. É o que pensamos do coração. A nossa disposição, a nossa abertura para falar com ele, para ouvi-lo, para melhorar-se. Não fazer a prece uma via de mão única. Nós falamos com Deus, mas pouco queremos ouvi-lo. É importante sentir Deus na prece. E Deus está em tudo, em todos. Emmanuel fala, né, quando ele fala da oração ao Cristo, ele diz: muitos querem falar a Deus, poucos querem escutá-lo. Porque, em geral, queremos dizer que compete a Deus, o Criador, fazer por nós. Mas pouco nos dispusemos a entender o que de fato precisamos fazer por nós. E a prece pode nos levar a essa conexão, a entender o que precisamos fazer por nós. Então, conhecer o verdadeiro significado da prece nos liberta do atavismo, vai nos permitir realizar de coração e chegar até Deus, chegar até o outro que escuta a nossa prece. Se for necessário, é claro. Mas é importante que a gente faça a prece íntima, no nosso espaço interno. A prece é muito mais uma questão de sentimento, como já falamos, de conexão mais profunda, que muitas palavras são limitadas para trazer essa conexão de sentimento. São pobres para descrever essa expressão de sentimento. Quando o sentimento é verdadeiro, palavras simples já trazem isso. Quando fomos convidados a fazer uma prece, que façamos com o que a gente sabe, com nossas palavras, com nossas características, com o que conhecemos. E a gente pode ter certeza que alcançaremos muito mais o coração daqueles que nos ouvem se nós formos autênticos, se nós formos verdadeiros, ao invés de criar textos que não são nossos, não fazem parte da nossa realidade íntima. Também possamos nos livrar dessa necessidade de comparar, de medir nossa prece com a dos demais, de achar que nossa prece não é tão importante como a do outro. Que façamos dela esse gesto sincero, mas também não façamos dela, muitas vezes em público, uma declamação. Se for natural, tudo bem. Se a declamação for de coração, for uma inspiração, tudo bem. Mas não podemos fazer da prece um recurso para a expansão da nossa vaidade, falar bonito, porque ainda estamos apegados às questões exteriores. Então é muito fácil, é um risco muito grande isso para nós, que vivemos nesse mundo ainda de provas e expiações. O que deveria ser algo simples e singelo acaba se convertendo em uma palestra. Não é essa a finalidade da prece. A finalidade da prece é nos levar ao divino e nos levar em conexão também consigo mesmo. Só essas definições do que é a prece já nos traz bastante ponto de reflexão. Já nos traz bastante pontos para refletirmos sobre a importância da prece e a prece como ferramenta para buscar inspiração. Que inspiração é essa? No livro Vinha de Luz, no capítulo 98, quando fala a prece e recompõe, essa mensagem interpretada por Emmanuel, né, foi uma fonte motivadora para essas reflexões, para nos trazer essa conversa. E o trecho do livro traz uma passagem do Evangelho, do Atos, capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. O que será que o Evangelho quer dizer com isso? Muitas vezes as circunstâncias não se alteram como a gente gostaria quando rogamos na prece. E aí desacreditamos na prece. Muitos ficam abatidos, desolados, porque parece que suas preces não são atendidas, não são ouvidas.
As circunstâncias, ao invés de ficarem boas, muitas vezes pioram. Parece que se tornam até mais desafiadoras, complicadas. Por que será? Porque nossas preces não são atendidas? Aí onde entra o aspecto mais importante, fundamental sobre a prece, que Emmanuel nos convida a interpretar nesse trecho de Atos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Essa é a finalidade da prece, de buscar mudanças. A prece como busca das mudanças. Nesse trecho, Emmanuel faz uma interpretação, né, que a gente poderia, logo de cara, pensar em mudança de espaço físico, mas não é esse o sentido que, nesse momento, nos importa. A finalidade da prece, a que falamos que é tão importante, esta que muitas vezes não é olhada por nós, porque demanda de nossa parte mais empenho, mais dedicação, nos dá mais trabalho buscar e procurar as nossas mudanças. Podemos ter interpretações diversas desse trecho de Atos, em que Emmanuel nos convida a refletir. E facilmente pensaríamos em um deslocamento, uma mudança, uma situação física, mediúnica, mas na verdade esta frase, para essa proposta que aqui estamos, né, falar da prece como fonte de inspiração, é buscarmos compreensão mais vasta, uma leitura do Evangelho voltada a nos edificar, a nos melhorar. Se partirmos para a interpretação espiritual, como Emmanuel fez, pensaríamos que a partir do momento em que oramos, estamos mudando de lugar, saindo de um lugar e indo para o outro. Mas para onde? Que lugar é esse que o Evangelho nos convida através da prece? Precisamos entender que moramos, cada um de nós, no lugar onde projetamos o pensamento. O que pensamos? Esse local, não entendamos como geográfico, como espaço físico. Vamos pensar em termos de sintonia. Moramos onde estamos sintonizados. Cada um mora onde projeta o sentimento e o pensamento. Cada um de nós moramos na residência, na casa mental, e nesse sentido é muito importante pensarmos em que local nós estamos pensando, onde temos estado, em que sintonia nos temos vivido. Orar é um recurso fundamental de sintonia, de moradia, de localização mental. Orar é buscar novas sintonias, é buscar mudanças. No capítulo 6, Mateus traz, né? Tu, porém, quando ores, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai, que está em secreto. Mais uma vez, a gente poderia pensar no nosso espaço físico da nossa casa, mas ele traz aqui, nessa passagem do Evangelho, que devemos nos recolher ao nosso íntimo e tirar essa distância que colocamos de Deus como algo que está muito longe dos homens. Deus está dentro de nós, no templo da alma. Precisamos nos recolher, trazer a prece como um sentimento íntimo para que possamos chegar a Deus, que está em nós. É esse o sentido da prece. É dessa forma onde devemos orar, dentro de nós, com a nossa simplicidade da fala, do pensamento, das nossas características. No livro Mundo Maior, André Luiz traz com bastante maestria exemplos de como os indivíduos que, pela falta da vigilância, da sintonia, da prece, terminam caindo, sendo guiados para ambientes sombrios. Mas por que esses espíritos terminam sendo guiados para ambientes sombrios? Porque eles não têm treinado essa mudança de local, que tanto vimos há pouco no Evangelho. Essa mudança de moradia, não têm exercitado o recurso da prece, não têm trabalhado valores da sintonia. Por isso que esses indivíduos terminam ficando em ambientes sombrios.
É importante exercitarmos para quando desencarnarmos, isso ser um exercício, algo espontâneo, vital. A prece tem que ser algo como respirar, feita continuadamente. Então agora estamos entendendo essa finalidade primordial da prece. Mais do que mudar de circunstância que nos envolve, muitas vezes circunstâncias ruins que somos, né, que enfrentamos, tem a prece a finalidade de mudar a nós mesmos. Ou pelo menos como enxergamos a circunstância que estamos envolvidos. Entender essa circunstância. É por isso que nos decepcionamos com a prece, porque esperamos que a prece ajude a mudar a circunstância. E nós não podemos mudar a circunstância. No pedir da prece, devemos pedir compreensão para entender essa circunstância. Como estamos lidando com essa circunstância? Por que estamos vivendo essa circunstância? A orar, o que estamos fazendo internamente é esse movimento de deixar o lugar onde estamos, muitas vezes de pessimismo, de desesperança, de revolta, de abatimento, e elevar-se a um novo patamar de esperança, de coragem, de força, de entendimento, para agradecer pela experiência, pela existência e conseguir superar, seja qual for. Daí a prece como fonte de inspiração, onde devemos buscar nela um entendimento da nossa existência, um entendimento do que é Deus, como ouvir Deus. Sabemos, né, que não é fácil o exercício quando ele não é regular. Emmanuel traz no livro Pensamento e Vida, né, algo assim, que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Isso quando ele está falando do capítulo onde ele fala das associações. Né? Significa que estamos cercados de espíritos que comungam com um pensamento semelhante ao nosso, que vibram em plena sintonia conosco. Por isso que o exercício do pensamento positivo, dos sentimentos positivos, dos pensamentos elevados, desde pequenos exercícios diários que fazemos quando assistimos, vendo coisas que não são tão boas, né? Não são edificadas. Consequentemente, a prece pode ser um valioso recurso para que possamos estar sintonizados com companhias em faixa mais elevadas, com espíritos mais elevados, com nossos espíritos protetores. Na resposta ainda do Livro dos Espíritos, né, da questão 659, né, Kardec pergunta e os espíritos respondem, né, que quando oramos, propomos-nos a louvar, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. As três situações são muito comuns. A gente louva, pede, agradece. Mas o que estamos pedindo? O que devemos pedir? De uma forma geral, as preces que estão sendo feitas, na sua grande maioria, claro, e pelo mundo afora, pelos adeptos das mais diversas religiões, compõem-se de muitos pedidos, alguns poucos agradecimentos e raras glorificações a Deus. Mas por quê? Porque não temos a real compreensão do que é a prece. Aí Emmanuel traz, né, uma mensagem do livro Pão Nosso, onde ele fala da dádiva, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de como procedes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança. É isso que precisamos, confiar. E aí sim conseguiremos imprimir um caminho valoroso. E aí a gente tem que relembrar, qual o caráter geral da prece? Aí os espíritos falam para Kardec, a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é propor-se em comunicação com ele, é pôr-se em comunicação com ele.
Pela prece podemos trazer 3 coisas, como já falamos: louvar, pedir e agradecer. Não podemos nunca esquecer. São muitas as passagens das obras espíritas que falam sobre o que é a prece. No livro Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, né? No capítulo 26, quando ele fala um pouco sobre essas questões do pensamento, né? Que o livro todo traz essas abordagens, ele fala que a prece é a concentração natural antes de qualquer edificação do caminho humano. É a concentração natural antes de qualquer edificação do caminho humano. É o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo à esfera superior. É um reflexo do que somos. Então vamos pensar na prece como algo íntimo e positivo. A prece reflete o conjunto das nossas atitudes ante a vida. Somos o que pensamos. Vamos utilizar a prece como um recurso renovador, de crescimento, de busca ao Mestre, não de lamentação, de não aceitação. Vamos utilizar a prece como higiene mental. É assim que devemos orar. Como diz no Evangelho de Mateus, bem-aventurados de puro coração, pois verão a Deus. E assim, nos momentos difíceis, podemos sim utilizar o recurso da prece para buscar edificação, aquietar a mente, aquietar o pensamento e entrar em sintonia com o Pai. Pedir e não perseverar é esperar por milagre. Precisamos perseverar. Precisamos usar a prece, mas mudar de atitude. Porque a prece não muda a natureza, nem o curso das provações. Isso está no livro dos Espíritos. Mais uma vez, no Evangelho de Mateus, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então vamos orar, trabalhar e aguardar com confiança. Porque a prece, como recurso de inspiração, é uma forma que a gente tem de se conciliar otimista do presente com o futuro. É trazer otimismo para a mudança de atitudes. É esperar com fé. É isso, meus irmãos. É isso que devemos pensar da prece como fonte de inspiração. Devemos trazer a prece para junto de nós com uma maneira que teremos sempre de entrar em conexão com o Pai. Conexão essa que é fundamental para a nossa edificação, o nosso encontro com o alto. E assim, podemos encerrar o nosso encontro, onde podemos, nesse momento, fazer o exercício da prece. Entrar em conexão com o alto, buscando palavras do íntimo, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de ter essa compreensão sobre o Evangelho, sobre a vida. Que possamos cada vez mais aprender, compreender a nossa existência, saber o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e o que devemos fazer. Que possamos buscar o recurso da prece como fonte de inspiração para a melhora íntima, para alcançar uma existência feliz, positiva. Que possamos, nesses instantes finais, agradecer. Muito obrigado, Senhor. Boa noite, meus amigos, e convido vocês para a próxima semana, nesse mesmo horário, voltarmos a estar aqui juntos na compreensão do Evangelho. Até mais.